Gabriel Bortoleto, que fez a sua corrida em casa. Não foi um fim de semana bom, né? Apesar de um treino livre número 1 e único, promissor, né? E no final das contas, um grande acidente de 57G no sábado e o fim da corrida na primeira volta. Não conseguiu completar uma volta em casa, Gabriel Bortoleto. Felipe, você que acompanhou vários brasileiros correndo em casa na Fórmula 1, eu queria o seu depoimento no sentido de a percepção, o feeling que você tem sobre um brasileiro correndo em casa, como você já viu, e como se compara essa parte da história do Gabriel Bortoleto em comparação a outros brasileiros que correram em casa que você acompanhou também. Você está falando dessa relação com o público na arquibancada. Com o público na arquibancada. Tá legal você ter perguntado isso. Porque eu acho que assim, a pista a gente já falou, já analisou. Não, e eu, durante o fim de semana lá na arquibancada Porto, vocês me fizeram um programa que eu não sei se vocês já exibiram, que aí eu falo várias outras coisas, então eu também não queria roubar o que vocês pediram lá, mas... E essa é uma pergunta que não foi muito abordada lá. Gostei. De todos que eu vi, e eu não vi o Senna como repórter, e eu não vi o Senna como público porque, putz, eu ia falar que era caro, mas ainda é caro. Mas na minha geração, quando era caro, a gente falava, é caro, não vamos. Hoje o pessoal dá um jeito. Dá um jeito. É caro 12 vezes. Eu respeito vocês, turma, mas enfim, eu tenho um orgulho de só ter acompanhado a corrida como um profissional, por conta do meu trabalho. Então eu não posso falar da sinergia Senna-público, né? Que eu acho que é imbatível. Sim. Mas de todos que eu vi, a maior relação em Interlagos era a do Barrichello. O Rubinho, por mais criticado que tenha sido pelo grande público, é aquela crítica distante. O cara que chegava perto dele chegava... respeitando. Boa! O Rubinho Interlagos era um evento interessante, cara. Eu lembro, eu já brinquei aqui, até na entrevista que eu fiz com a Isa e com o Carlos sobre o correspondente das pistas, né, que o Motorsport tem, que eu falava que eu me importava muito com o posicionamento que eu tinha... espacial mesmo para entrevistar pilotos. Eu tentava antecipar o caminho do piloto para... Não, mas vai chegar, o bolo da imprensa tá ali, onde que eu pego antes? Né? E o Rubinho eu descobri rápido por onde ele chegava em Interlagos, porque todos os pilotos chegavam pelo paddock, o Rubinho chegava pelo outro lado e cruzava aquela ponte por cima da reta dos boxes. Então, quando eu descobri sem querer, e aí todo ano eu percebi que... E aí eu perguntei, você chega sempre aqui? Beleza. Então o que acontecia? Eu ia até onde ele ia e ficava esperando. Geralmente eu perguntava, depois que eu virei repórter de Fórmula 1 antes, eu ficava esperando o quanto tempo fosse. Depois eu só pedi uma ajuda do tipo, mais ou menos que hora você chega, para não ficar das 9 às 11. Não é nem para não esperar, para não perder coisa no paddock. E aí ele chegava e a gente cruzava a pista e aí eu tinha um tempão sozinho, recebendo... Chegou um tempo que eu gostava de falar, eu tô falando isso porque isso vai explicar a pergunta do Eric, tá? É muito raro eu falar do porque não interessa, eu tenho a perspectiva que não importa muito jornalista, a gente tava falando um pouquinho sobre isso antes de entrar no ar, mas que é importante para ter a sua resposta. E eu chegava, estamos recebendo o tapete vermelho, fazendo aquele oba-oba, obviamente, para valorizar meu trabalho, e ia fazendo todo esse caminho andando com ele. Cara, era um negócio. Então, assim, eu ficava muito tempo, porque ele chegava por um lugar, eu acho que se bobear ele fazia de propósito por isso. Porque chegando pelo paddock, ele era abordado por gente do paddock ali atrás. Ali ele tinha um contato com a arquibancada. E a torcida, Rubinho. E aí eu lembro de esticar o microfone, vamos ver, galera. Aí aquilo na Jovem Pan, sabe? Rubinho. Então, assim, o Rubinho... Isso significa que o Massa não? O Massa também. Mas o Rubinho era uma cria de Interlagos, essa história da casa a casa da avó, a loja do pai dele, acho que é material de construção, eu acho. Não me lembro. Então o Rubinho era casca. O Massa também, especialmente nos anos de briga. O Massa ganhou 2 anos e um outro ele cedeu a posição para o Raikkonen, teve a história de quase ser campeão. Então o Massa tinha também o seu apelo, mas... A relação no Massa era mais assim, era linear, pico, uma queda, mas respeitado. O do Rubinho era uma situação. O Rubinho podia estar com um carro para andar em 17º, ele chegava mesmo. O Bortoleto, cara,
eu acho que ele vem com esse novo público, assim, Porque vamos comparar, o Bortoleto vive uma situação em Interlagos que talvez o Felipe Nasser tenha vivido. Já aconteceu, sei lá, do Bruno Senna viver isso, o Pisonia, que é aquele carro que você fala com sorte pega um pódio. Perdão, com sorte pega ponto. Mas ele teve o tratamento, de Rubinho e Massa, nas versões Rubinho e Massa podendo ganhar a corrida em que o Gabriel não ia ganhar. E o público lá. Então isso para mim já é a percepção de um público diferente. Porque o Nasser fez corrida antológica lá e tal, e eu acho o Felipe Nasser um monstro, e não tinha essa avalanche de seguidores, e eu não tô falando de seguidores de Instagram, de seguidores de seguir mesmo, sejam torcedores, sejam jornalistas, como foi o Gabriel. E eu acho que isso mostra como a Fórmula 1 mudou no geral, como a Fórmula 1 mudou no Brasil. Então, assim, eu ainda coloco abaixo do que era o Rubinho, mas já como esse cara, o dono da casa, que eu só vi o Rubinho de uma forma constante e o Massa especialmente nos anos mais consagradores. Perfeito. E Isa, você que acompanhou também muito da temperatura do público, eu vi um monte de menina, e menino também, com asinhas de borboleta. Como que você chegou a bater um papo com essa turma? Como é que era para essa turma? O que eles falavam? Por que essa paixão pelo Gabriel? Sim, durante alguns dias a gente passeou, né? Passeou assim, né? Fica parecendo que tava lá passeando. Mas a gente passou pelos setores exatamente para poder fazer conteúdo com os fãs, para entender, né? Então tinha muita gente de asa de borboleta, de arco de borboleta, de blusa de borboleta. Então tava todo mundo vestido de borboleta, né? Obviamente pelo trocadilho de borboleta com borboleta. E assim, a sensação é que as pessoas, elas conversavam comigo e com a Lívia, minha colega, que falavam assim, cara, a gente ficou tanto tempo sem alguém nos representando que pra gente não importa se ele tá andando em último, se ele tá andando em primeiro, se ele tá ganhando ou não. A gente quer mostrar que a gente tá apoiando de qualquer forma. Ele é jovem, a gente já viu do que ele é capaz, então a gente quer que ele sinta que nós vamos dar para ele o apoio que ele precisa para evoluir dentro da categoria e chegar onde a gente sabe que ele pode chegar porque ele é um bom piloto. Então a percepção que eu particularmente tive foi assim, que as pessoas não estavam, elas estavam ali porque elas queriam mostrar apoio para o Bortoleto independente do que acontecesse. Não é tipo, vamos apoiar só quando ele começar a ganhar, ou vamos apoiar só quando ele começar a ir pro pódio, ou vamos apoiar só quando ele começar a ter pontos todas as corridas. Não, as pessoas queriam que ele tivesse uma sensação real de que esse novo público entende a situação que ele vive, entende a equipe que ele está, entende a realidade e vai estar ali dando suporte e apoio para ele, independentemente do que acontecer. Então foi isso que eu vi. E de fato, né, de lá de dentro para fora, né, que a gente tá ali no paddock para fora, principalmente no acidente, no momento em que a Sauber estava trabalhando para construir o carro dele, era muito apoio. Ele teve apoio o tempo inteiro. Então, é muito interessante ver, porque a gente sempre escuta, né, que o brasileiro gosta do esportista, enfim, do atleta quando ele tá ganhando. E isso vem numa maré diferente pra mostrar que, olha, pelo menos aqui na Fórmula 1 não é assim. A gente tá muito orgulhoso de ter você aí, de estar representando aí a gente aí depois de muito tempo, e nós estamos junto com você até o fim, independente do que acontecer. Foi muito bonito, assim, ouvir as pessoas falarem isso. Me deixou um pouco emocionada, de verdade, porque vai muito contra a maré do que é realmente, né, o senso do brasileiro de torcida. Não, perfeito. Matando a pau aqui agora. Concordo contigo, né? E é bacana, né? É um jeito de torcer que é novo para os parâmetros nossos da Fórmula 1, como o Felipe falou, basicamente, de como era no passado e tal. E muito bacana, né? E um clima muito bacana. Eu acho que deixou muito leve como uma borboleta, inclusive. Nossa, parabéns. Poético. Uau! Agora, fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim,
que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.